E aí, pessoal, eu sou o Juan Madeira, vulgo o menino que fez um podcast sobre a Marta Golpista. Eu decidi vir aqui falar sobre a minha experiência fazendo podcasts, porque eu acho que pode ser interessante, principalmente para quem curte podcast, né? E também para colegas jornalistas. Então, acho que nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a minha experiência no geral e depois eu posso ir fazendo outros vídeos sobre cada podcast separado, dando detalhes de como foi a produção e tudo mais. Então, indo do começo, né? Eu sou jornalista formado pela Federal de Uberlândia e desde que eu entrei no curso, em 2018, eu já conhecia alguns podcasts nesse estilo que eu curto, que é o investigativo, né? As pessoas chamam de narrativo, que é um termo complicado, a gente depois pode conversar sobre isso em outro vídeo, porque todo tipo de podcast, de alguma forma, é narrativo, né? Mas as pessoas chamam esse estilo de podcast documental de podcast narrativo, então se eu usar esse termo, vocês conseguem entender do que eu tô falando, né? Então, em 2018 ou 2019, eu já conhecia alguns podcasts assim, tipo o Praia dos Ossos, né? Sobre o crime da Ângela Diniz, né? Que foi morta, e que foi feito pela Rádio Novelo, né? Um podcast muito bom. E conheci alguns podcasts gringos também nesse mesmo estilo, tipo Serial, né? E aí eu gostei muito desde o primeiro momento, só que não me atraiu tanto a ponto de querer fazer algo nesse sentido. Eu gostava muito no início da faculdade de escrever mesmo, fazer reportagem, né? E então no primeiro ponto foi isso, e aí com o tempo, depois da pandemia, eu fui conhecer o trabalho do Chico Felitti eu não me lembro agora se foi pela cobertura ali da história do Fofão da Augusta, ou se já foi pelo grande trabalho dele, que é A Mulher da Casa Abandonada, né? Não me lembro agora. Mas quando eu ouvi A Mulher da Casa Abandonada, foi que abriu minha mente no ponto de quero fazer isso e eu acho que existe uma beleza muito grande nesse trabalho jornalístico que foi feito aqui, principalmente porque eu gostei muito da ideia de ouvir uma história sem ter uma imagem por trás e assim, achei isso bonito de fato. Eu gosto muito de áudio, né? Mas eu também achei que facilita um pouco o trabalho de quem não tem recurso financeiro para fazer, por exemplo, um documentário em vídeo, né? Em filme. Então, a partir desse momento que eu ouvi A Mulher da Casa Abandonada e eu achei aquilo lindo, assim, óbvio, tô falando da produção, a história em si é um desastre, né? Escravidão moderna, né? Assim, é absurdo o caso. Mas a produção em si, ou podcast, ele é muito bem feito, né? Muito bem apurado e o resultado é excepcional, né? Então, depois que eu ouvi esse podcast, eu fui atrás de outros, aí eu fui ouvir, assim, praticamente tudo que foi feito nesse sentido, né? Tudo que foi feito dessa maneira investigativa, né? E documental, e para ter referência e buscar o que fazer. E isso foi 2023, quando eu comecei a pensar... 2023, quando eu comecei a pensar o que fazer, né? Qual história contar, porque eu acho que esse é o primeiro passo, e a gente conversa disso em um vídeo futuro, quando eu estiver contando mais como eu fiz mesmo, de fato, os podcasts, né? Mas o primeiro passo é você identificar a história que você quer contar, a história que você quer ouvir, né? E passar para as pessoas da melhor maneira possível. Então, eu conversei com a minha companheira da época, né? Que era a pessoa que a gente trocava ideia sobre tudo, e inclusive trabalho, né? E aí eu falei para ela sobre essa ideia de contar alguma história em áudio e trouxe algumas ideias de pessoas aqui de Uberlândia, né, que é a cidade que eu moro, que eu poderia contar a história. Eu me lembro de duas grandes, né, que foi a da Marta Golpista, que na época ela estava um pouco sumida, entre aspas, mas é uma história grande, né, que o Brasil inteiro conhece, quem tá nas redes conhece a história dela, né? E a história da Rosalina Butironi, que foi morta pelo Tubal Vilela, que era um político aqui de Uberlândia. Na época que ela foi morta, ele ainda não era político, mas ele se tornou depois. E a maior praça de Uberlândia leva o nome de Tubal Vilela hoje. E foram essas duas grandes histórias que eu consigo me lembrar que eu levei, né, pra gente trocar ideia ali. E no final das contas, a gente decidiu que falar sobre a Marta Golpista e tentar entrevistar ela seria interessante nesse primeiro momento, porque não seria tão difícil de fazer a investigação sem recurso, né?
E também é uma história que as pessoas têm curiosidade para saber quem é ela, onde ela tá e tudo mais. Então, poder ir atrás dessa história e conversar com ela foi muito bacana, muito interessante. E aí, deu certo, deu certo a produção do podcast com muito pouco investimento, nem o microfone eu tinha na época, eu fazia tudo só com o celular e o computador, né? Demorou uns 6 meses, assim, para fazer investigação, encontrar ela, conversar com as pessoas que sofreram o golpe dela e conversar com gente que estava envolvida ali na história e investigar, né? Todos os crimes, os casos que aconteceram e tal. E aí, beleza, deu certo, publiquei e foi um sucesso, assim, para a maneira que foi feito, né? Assim, bem humilde a produção. Então, eu considerei que foi bem, chegou nas pessoas, as pessoas ouviram. Então, esse foi um primeiro passo que eu achei muito bacana de ter sido uma história que chegou nas pessoas. Aí, depois de ter chegado nas pessoas, o que eu pensei foi: eu quero dar andamento no meu trabalho, só que eu não posso mais fazer, tipo, séries, tipo essa da Marta, que eu vou gastar 6 meses investigando, porque eu acho que é um tempo que eu tô trabalhando ali, que eu poderia estar fazendo outras coisas menores, né? Uma história menor. Então, eu decidi começar o Contornos, são vários perfis em áudio, né? Cada episódio sobre uma pessoa diferente. E tem alguns episódios no ar, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, cada episódio é sobre uma pessoa diferente. E eu vou pegar aqui todos os episódios que tem para trazer o exemplo, né? Ó, eu comecei com a história do João Relojoeiro, que é muito interessante. Eu fa- não vou falar nada aqui sobre essas pessoas, é interessante ir lá e ouvir. Mas o caso do João Relojoeiro é um crime. O da Heloísa Marques é uma senhora que é pioneira no esporte, no futebol. Aí tem um episódio sobre uma história da minha mãe e um episódio sobre o grau, né? O 244, né? O empinar moto. Então essas são as primeiras os primeiros 4 episódios que eu fiz. E aí eu dei uma pausa, fui me formar na faculdade, né? E trabalhar. Eu queria muito viver disso aqui, mas a gente tem que pagar as contas, né? Então enquanto eu não tenho uma renda com isso. E aí depois de um tempo, maturando a ideia ali de fazer o podcast sobre a Rosalina Butironi, acabou dando certo. Eu consegui contar essa história que tem 100 anos, né? Uma história centenária, então as pessoas que viveram o que aconteceu não estão mais vivas, né? Então a gente tem que fazer um trabalho mais de documento mesmo assim, e entrevistar pessoas que estudaram o caso. E foi legal. Esse caso é Tubal Vilela, que foi prefeito aqui em Uberlândia. Ele matou a mulher que estava grávida na época. É, Na época ele não era prefeito ainda, né? Ele se tornou prefeito depois. Aconteceu isso, ele matou a mulher. E anos depois, a praça principal aqui de Uberlândia leva o nome dele, Tubal Vilela. E aí eu contei toda essa história no podcast. E aí depois eu voltei a fazer os episódios do Contornos, que são esses perfis jornalísticos em áudio, né? São histórias reais. E aí eu fiz sobre a Grazi e o Chorão, que a Bia e o Breno, que é um casal conhecidos na internet, passou por uma história de várias coincidências envolvendo a Grazi e o Chorão. Essa é muito interessante. Aí depois eu falei do fim do orelhão público, né, do telefone de uso público. E a personagem principal é a Ana Lívia, uma amiga minha. Esse também é muito legal. E aí depois, o mais recente é sobre gêmeos. O que é ser gêmeo? E aí eu conversei com a Luísa e a Laura, que são duas amigas também. Esse primeiro vídeo aqui foi para explicar um pouco da minha experiência, né? Então, resumindo, passou de ouvir podcasts e me apaixonar muito por isso, querer fazer e ir fazer, mesmo tendo como recurso só o celular e o computador, né? Fui lá fazer sobre a história da Marta Golpista, consegui conversar com ela, foi muito bacana a repercussão. E aí depois continuei fazendo episódios únicos ali, né? Cada episódio sobre uma história de uma pessoa. E aí, em seguida, fiz o episódio sobre a Rosalina, a série sobre a Rosalina, né? E aí depois continuei no Contornos. E vale a pena ouvir tudo. Se você gosta de podcast, vale a pena ouvir tudo isso e ver como foi melhorando com o tempo, principalmente pelo microfone, né? Eu gravava tudo
no celular e aí a qualidade ela não fica tão boa e você precisa editar muito o áudio ali para ficar mais ou menos bacana. Mas aí com o microfone isso aí já resolve muito. Mas eu vou deixar o espaço aqui aberto. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou responder em vídeos futuros, né? Sobre qualquer tema envolvendo podcast, envolvendo áudio, edição de áudio, qualquer coisa, gravação também. Esse primeiro vídeo aqui foi mais para falar um pouco da minha experiência com podcasts. E se vocês quiserem recomendação de podcast, qualquer coisa, pode deixar nos comentários ou mandar no Instagram, que é Juan Madeira _. Sugestão de vídeo, pergunta, faz lá que eu vou responder. Esse primeiro vídeo aqui é mais para contar um pouco de como foi me inserir nesse meio aí de podcasts investigativos. Então eu deixo como recomendação nesse vídeo aqui que vocês ouçam. Pode ser a série da Marta ou a série sobre a Rosalina, que é muito interessante. E depois pode pegar qualquer dos perfis que tem lá, que a qualidade e a narrativa, né, a forma da narração ali, na verdade, é muito parecida. Então, se você gostar, depois escuta tudo. Eu agradeço muito para você que se interessou aqui pelo assunto e a gente se encontra num próximo vídeo.